Os últimos dias de uma ditadura costumam seguir o mesmo padrão. Tomado por paranoia e delírio, o ditador se volta contra os mais próximos. Conselheiros antes leais viram inimigos, enquanto o ditador luta para manter o poder. Putin enfrenta agora os últimos momentos típicos de um ditador. O Ministério da Defesa russo desmorona enquanto Putin expurga altos funcionários para ocultar seus fracassos. O presidente russo faz algo monstruoso com suas forças armadas. Um regime de 26 anos está desmoronando. No dia 10 de abril, o Moscow Times noticiou que o ex-vice-ministro da Defesa da Rússia, Pavel Popov, recebeu uma sentença de 19 anos de prisão após ser considerado culpado por acusações de corrupção. Sentenciado por um tribunal militar, Popov, que ocupou o cargo entre novembro de 2013 e junho de 2024, foi preso como parte do que a Rússia afirmou ser uma reestruturação de todas as suas forças armadas. Fraude, falsificação, posse ilegal de armas, suborno e abuso de poder estavam entre as acusações feitas contra Popov. O ponto de virada parece ser a descoberta do plano de Popov para usar fundos destinados ao desenvolvimento do Parque Patriot de temática militar da Rússia, para sua própria propriedade privada. E daí, você pode estar pensando, a Rússia se livrou de um funcionário corrupto, ela tem muitos deles. Isso realmente não significa nada, além de Putin remover alguém do poder que não deveria estar lá em primeiro lugar. À primeira vista parece simples, mas a prisão de Popov esconde uma realidade muito mais obscura. Popov era um aliado fiel do ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e sua prisão está longe de ser um caso isolado. Nos últimos anos, Putin tem feito uma limpa no Ministério da Defesa da Rússia, promovendo investigações criminais para eliminar os responsáveis pela guerra contra a Ucrânia. Putin tem usado o FSB para investigar altos funcionários do Ministério da Defesa, com acusações que acredita serem viáveis. Isso está sendo apresentado como uma repressão à corrupção, mas na verdade se trata do paranoico Putin, tentando derrubar qualquer um que ele acredita que possa expô-lo como um fracasso catastrófico de líder militar que ele realmente é. Tudo começou em 12 de maio de 2024, quando Putin decidiu remover Shoigu do cargo de ministro da Defesa. Shoigu saiu-se melhor do que os que viriam depois, diante do machado de Putin. Ele foi nomeado chefe do Conselho de Segurança da Rússia, mas enquanto o ex-ministro da Defesa perdia destaque, seus subordinados seriam eliminados, pois Putin ordenou a desmontagem de todo o ministério. O próximo alvo foi Yuri Kuznetsov. 2 dias após a queda de Shoigu, Kuznetsov, chefe da diretoria principal de pessoal do Ministério da Defesa da Rússia, foi preso por corrupção. A acusação era que $1 milhão e outros objetos de valor foram achados em sua casa, o que autoridades russas disseram ser suborno recebido por Kuznetsov de uma entidade comercial, em troca de um favor não especificado, segundo a porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko, nas redes sociais no dia da prisão. Essa é uma declaração tão vaga quanto possível. Prender altos funcionários por corrupção logo se tornou algo que Putin repetiria, sempre mirando membros do círculo íntimo de Shoigu. Até hoje não sabemos o que ocorreu com Kuznetsov. Não houve nenhum anúncio sobre sua prisão. As especulações podem estar correndo soltas sobre o ex-aliado Shoigu, mas não demoraria muito para o machado de Putin cair novamente. Desta vez ele caiu sobre o pescoço de Vadim Shimarin, chefe da diretoria de comunicações do Ministério da Defesa. Mais uma vez, vemos uma história familiar. As autoridades russas alegaram que Shimarin havia aceitado subornos que totalizavam quase $450 mil entre 2019 e 2023. Todos supostamente vindos de uma fábrica que fabricava equipamentos de comunicação. Segundo as alegações, esses subornos teriam garantido grandes contratos estatais à fábrica. Desta vez, os aliados de Putin levaram isso adiante. Shimarin foi condenado a 7 anos de prisão em abril de 2025. Muito antes dele ser algemado, mais peças caíam no Ministério da Defesa. A próxima cabeça a rolar foi a de Dmitry Bulgakov. Dmitry Bulgakov, ex-vice-ministro da Defesa da Rússia, foi demitido em setembro de 2022. Putin começou a agir cedo com esse ministro, mas só o pegou em julho de 2024. Foi quando Bulgakov, que passou 15 anos supervisionando a logística militar russa, foi formalmente preso. Acusações vagas de corrupção foram feitas e Bulgakov foi preso na prisão de Lefortovo, na Rússia, aguardando julgamento. Não se ouviu mais sobre o homem desde então. Bulgakov era responsável pela logística russa quando Putin invadiu a Ucrânia, e sua prisão pode ter sido uma punição pelo fracasso russo em concluir a operação militar especial que Putin achava que seria fácil. Mas simplesmente não sabemos.
Assim como no caso de Kuznetsov, a Rússia não disse nada sobre o que aconteceu com Bulgakov após sua prisão. Começa a surgir um quadro. Após o fracasso das forças armadas russas em destruir a Ucrânia em questão de semanas, como Putin previa, o líder russo passou a olhar para dentro. Por que a invasão falhou? Como ela se transformou em um conflito de vários anos? Putin preferiu afastar quem considerava responsável pelo fracasso, geralmente sob acusações vagas de corrupção, ao invés de buscar respostas. Todos esses homens eram aliados do ex-favorecido Shoigu, e muitos outros virão. Yuri Sadovienko foi o próximo, outro vice-ministro da Defesa da Rússia. Foi removido do cargo em 20 de maio de 2024, poucos dias após Shoigu deixar o ministério. Por um tempo, parecia ser o fim da história de Sadovienko. Diferente de muitos compatriotas, ele não foi preso por corrupção. Sadovienko parecia ter sumido, até que uma notícia sobre o ex-vice-ministro da Defesa surgiu em dezembro de 2025. Sadovienko estava morto, vítima de uma suposta doença cardíaca aos 57 anos de idade. Sadovienko fazia parte da equipe de Shoigu desde 1994, revela a UNN, tendo subido nas fileiras do governo russo junto com seu mentor e líder. Ele havia servido como vice de Shoigu por 11 anos, na época de sua remoção, e chegou a receber condecorações de Putin, incluindo o Decreto de Mérito à Pátria. Um fim trágico para a vida de um herói russo, talvez. Ou será que este foi mais um caso da síndrome da morte súbita russa, atingindo mais um dos aliados de Shoigu? Sadovienko faleceu no Natal por uma condição desconhecida de todos. Também foi surpreendente, e como com outros ex-funcionários do Ministério da Defesa presos por ordem de Putin, pouco se falou sobre Sadovienko após sua morte. Muito do que aconteceu com ele permanece um mistério além dos relatos iniciais, e parece coincidência demais que alguém tão próximo de Shoigu morra justo quando tantos ex-aliados estão sendo presos. Mesmo especulando, não dá para negar que a morte dele segue o padrão de Putin eliminar funcionários ligados ao ex-ministro da Defesa. Talvez haja um motivo. Em breve vamos chegar ao que pode ser esse motivo. Entre a saída de Sadovienko e a prisão de Popov, outros também caíram sob o machado de Putin. Vladimir Shosterov, ex-chefe da diretoria principal de inovação do Ministério da Defesa da Rússia, foi condenado a 6 anos de prisão por fraude e desvio de fundos em julho de 2025. Poucas semanas antes, Timur Ivanov, então vice-ministro da Defesa, que substituiu Sadovienko por apenas um mês, também foi preso. Recebeu 13 anos de prisão por suborno e desvio de fundos. Ruslan Sakilov o sucedeu como vice-ministro da Defesa e depois também foi parar na prisão. Em 5 de março de 2026, Sakhalov foi acusado de, adivinha só, desvio de fundos, com um belo acréscimo de lavagem de dinheiro. Vimos a mesma história se repetir no Ministério da Defesa da Rússia nos últimos 2 anos. Popov é só o mais recente entre vários aliados de Shoigu que caíram em desgraça com Putin. Sabemos o que aconteceu com ele, mas não há notícias de 2 dos outros 7 ministros presos por Putin, ou se receberam a súbita síndrome da morte russa. Quanto ao motivo de tudo isso ter acontecido, há 2 possíveis razões. Uma é a corrupção que Putin afirma existir. Pode muito bem ser que o líder da Rússia tenha decidido criar tanto caos no único órgão governamental que ele precisa manter o mais estável possível enquanto trava a guerra contra a Ucrânia, porque está tentando eliminar funcionários que têm roubado da Rússia. Mas pode haver também outro motivo, e esse motivo muda completamente a forma como vemos essa onda de prisões. Antes de chegarmos a isso, você está assistindo ao The Military Show, e nós trazemos para você as histórias por trás das manchetes. Se quiser ver mais, certifique-se de estar inscrito no canal. Vamos abordar o ângulo da corrupção adotado por Putin e o FSB nessas prisões. Segundo John Hardy, vice-diretor do programa Rússia na Fundação para a Defesa das Democracias, o motivo de tantos aliados de Shoigu estarem na Berlinda se deve mais a rivalidades entre serviços do que a corrupção alegada. Shoigu criticou a indústria de defesa por suprimentos insuficientes às Forças Armadas, diz Hardy. Apesar de ser responsável pelo fracasso inicial da invasão, o FSB teria conseguido transferir a culpa. Então, tudo isso pode ser um caso de uma agência desmontando outra, antes que essa outra agência pudesse desmontá-la. O FSB, para agradar Putin, assumiu o combate à corrupção nas Forças Armadas da Rússia, e acontece que a maioria dos corruptos eram ex-funcionários do Ministério da Defesa ligados a Sergei Shoigu. O ex-ministro da Defesa de Putin foi derrotado em manobras dignas de Game of Thrones. Para Putin, tudo isso foi conveniente, já que ele é o presidente da Rússia.
Putin, como rosto da invasão da Ucrânia, passou a ser criticado porque a guerra já durava mais de 2 anos quando iniciou a limpeza no Ministério da Defesa. Putin provavelmente ficou irritado com o fracasso da operação militar especial em tomar a Ucrânia. Mas ele também estaria bem ciente da onda de raiva que estava se formando dentro da Rússia, devido ao fracasso dessa operação. O Kremlin já tinha sido forçado a uma mobilização parcial impopular, enquanto as forças armadas russas sofriam milhares de baixas que jamais deveriam ter ocorrido. Para Putin, essa purga transfere a culpa, como o FSB fez ao mirar o Ministério da Defesa. Ao demitir altos funcionários, Putin aparenta agir para melhorar a situação da Rússia na Ucrânia. As frustrações dos russos e das forças armadas diminuem porque Putin diz ter eliminado os responsáveis pelo fracasso, permitindo que a Rússia avance rumo à vitória. É populismo do mais baixo nível, pois Putin aceita transformar qualquer um em bode expiatório, contanto que os olhares não se voltem para ele. O medo adicional que esse tipo de expurgo gera entre altos funcionários russos é um bônus, pois Putin envia a mensagem de que qualquer um que falhar com ele será afastado, possivelmente com acusações forjadas. Cabe destacar que as acusações de corrupção contra os bodes expiatórios de Putin são todas arquitetadas desde o começo. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, CIPA, a Rússia de Putin, como o sistema soviético que o formou, é baseada em permitir que o círculo interno desvie o máximo de dinheiro possível. É uma tática de lealdade. Putin enriquece as pessoas para que obedeçam suas ordens. O desmantelamento do Ministério da Defesa russo mostra que lealdade não é recíproca. Se Putin quiser sua saída, ele vai garantir que a culpa recaia sobre você pela armadilha que ele mesmo armou. Você é enforcado, enquanto Putin segue vivendo em seu mundo delirante, onde os fracassos da Rússia na Ucrânia nunca são culpa dele. Essa é a explicação lógica. Putin usou a própria corrupção que incentiva para culpar outros por seus fracassos. No entanto, também não podemos ignorar o fato de que a limpeza no Ministério da Defesa se concentrou em oficiais que eram aliados do ex-ministro da Defesa, Shoigu, e que o próprio Shoigu foi afastado do ministério que comandou por anos. Talvez nada disso seja coincidência. Pode haver uma razão mais profunda para Putin mirar justamente nos ministros que estão sendo presos ou morrendo de ataque cardíaco. Shoigu, aliado de longa data de Putin, pode não ser mais aliado. O que vimos nos últimos anos pode ser a forma de Putin enfraquecer a base de apoio daquele que poderia desafiar sua autoridade. Há rumores de que Shoigu vem tentando se voltar contra Putin desde junho de 2022. Foi quando o ex-agente da CIA, Daniel Hoffman, sugeriu que Putin poderia estar enfrentando ameaças de alguns de seus principais assessores, que estavam frustrados com a decisão de invadir a Ucrânia e irritados porque a culpa pelo fracasso da invasão estava recaindo sobre eles. Hoffman afirmou que 3 pessoas próximas a Putin podiam representar ameaças. O chefe do Conselho de Segurança do Kremlin, Nikolai Patrashev, Alexander Bortnikov, que comandava o Serviço Federal de Segurança, e veja só, Sergei Shoigu. Os 2 primeiros homens citados por Hoffman ainda têm o apoio de Putin, ao menos por enquanto. Shoigu foi obrigado a sair do cargo de ministro da Defesa e viu seus vice-ministros e assessores serem eliminados um a um. Talvez Hoffman estivesse certo. Em 10 de março surgiram especulações de que o caos na Rússia naquele momento estava ligado a Shoigu. Segundo o canal VCSKK GPU no Telegram, ligado ao Kremlin, as quedas e restrições de internet em Moscou no início de março não foram aleatórias. Essas quedas foram ligadas a vários locais importantes das forças de segurança e militares, e aconteceram mais ou menos na mesma época em que vários aliados de Shoigu estavam sendo detidos. O canal do Telegram mencionou uma fonte anônima que afirmou que o fim das quedas coincidiu com a prisão de Ruslan Sakhalov, citado anteriormente. Segundo a fonte, depois de Sakhalov, o próximo só poderia ser o próprio Shoigu, pois ainda tem influência nos altos escalões, serviços especiais e Ministério da Defesa. Toda a confusão de março ocorreu em meio a rumores de que Shoigu planejava um golpe contra a Rússia. Não se sabe se esses rumores são reais. Quanto a Shoigu, ele talvez ainda tenha influência suficiente para se manter fora de problemas por enquanto, mas essa influência está diminuindo a cada prisão que Putin ordena. Aos poucos, quem apoiou e seguiu Shoigu no Ministério da Defesa da Rússia está ficando para trás. Em breve, Shoigu estará sozinho. Assim, ele vai descobrir se Putin eliminou subordinados para protegê-lo, ou se enfraqueceu a base de Shoigu, preparando a saída de um ex-aliado por corrupção. Mesmo que não haja nada que comprove os rumores de um golpe por parte de Shoigu, Putin está agindo como um homem que acredita que uma tentativa de derrubá-lo está a caminho. Essa é a paranoia mencionada no início do vídeo.
Um ditador que passou tanto tempo construindo um sistema complexo de corrupção e alianças falsas ao seu redor, agora está vendo tudo o que construiu desmoronar. E tudo isso por causa de seus fracassos na Ucrânia. A ironia é que a purga no Ministério da Defesa russo pode ter efeito contrário ao que Putin deseja. O líder da Rússia busca criar medo e mostrar à elite que só está onde está por permissão de Putin, que pode persegui-los ao menor sinal de deslealdade. Com a crescente paranoia de Putin, a pressão aumenta. Elites que deveriam temer Putin começam a ressentir-se dele. A tensão aumenta e justamente os tipos de conspirações que Putin tenta evitar começam a ser formuladas. Afinal, Shoigu é aliado de Putin há décadas. Se até ele e seus aliados são alvo, ninguém está a salvo da paranoia que provoca expurgos de Putin. Já percebemos que Putin favorece certas agências e usa o FSB como sua polícia pessoal, enquanto enfraquece a rede de Shoigu no Ministério da Defesa. Isso só aumentará o medo e o ressentimento. Putin quer o medo, mas deve evitar o ressentimento. Ele vai pôr outros laranjas nos cargos que desocupa a força, mas todos saberão como chegaram lá, e que um erro pode ser o fim deles. Eles talvez nem precisem cometer um erro, basta que Putin precise de alguém para culpar por seus fracassos, para que outra purga aconteça. Em artigo de fevereiro, CIPA afirma que Putin tornou mais agressivas as agências que apoia e desmonta as que deveriam conduzir a guerra na Ucrânia a seu favor. Isso também mostrou um pouco da mentalidade de Putin, pois indica que ele e seus espiões acreditam que perder uma guerra levaria ao colapso do Estado, do país e das agências. No fim de março, Putin reprime tanto oficiais quanto a própria Rússia. A internet móvel segue bloqueada por dias. Putin impôs restrições ao Telegram para obrigar russos a usarem apps de mídia social aprovados e monitorados pelo Kremlin. Nada mais está fora dos limites para a paranoia de Putin. Primeiro foi o Ministério da Defesa, agora os russos comuns. Você pode acreditar no Kremlin sobre o combate à corrupção, mas um ditador em seus últimos dias vê inimigos em todo lugar. Se essa for a verdadeira motivação por trás da purga de Putin contra os aliados de Shoigu e suas repressões por toda a Rússia, talvez estejamos vendo um líder que está enfraquecendo seu próprio exército apenas para ganhar mais tempo e inventar uma nova desculpa para o fracasso da invasão à Ucrânia. Mais cedo ou mais tarde, não restarão mais desculpas. O que acontecerá com Putin depois disso ainda não se sabe. Talvez vejamos outra purga acontecer antes da queda de Putin. Neste momento, há vozes no Kremlin corajosas o bastante para dizer a Putin que a situação da Rússia na guerra da Ucrânia ficou crítica. A negação de Putin continua forte, mas por quanto tempo isso pode durar enquanto a Ucrânia continua conquistando vitórias? Nós exploramos essa questão em nosso vídeo, então confira se quiser saber mais. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para não perder nossos vídeos mais recentes. E como sempre, obrigado por assistir.